Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós, as primícias do seu gesto criador. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles tempos, reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, faltando lavar, porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando vêm da praça pública, não comem sem se purificarem, e praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e os leitos. Pois bem, os fariseus e os escribas interrogavam-no: por que não andam os teus discípulos, segundo a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Ele respondeu-lhes: com razão, Isaías profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão ao culto que me presto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Pondo de lado o mandamento de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens. Não há coisa fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas as que saem do homem, essas são as que tornam o homem impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tendo entrado em casa, deixada a multidão, os seus discípulos interrogaram-no sobre esta parábola. Ele disse-lhes: também vós sois ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas vai ter ao ventre e lança-se num lugar escuso? Com isto, declarava, puro todos os alimentos, e acrescentava que o que sai do homem é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, os furtos, as fornicações, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as perversidades, as fraudes, as libertinagens, a inveja, a maledicência, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e são os que contaminam o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. E nesse domingo nós vamos iniciar a reflexão desse texto, de São Marcos, do que entra no homem, não o torna impuro, mas sim o que sai dele, iniciando com a liturgia diária, da editora Paulus, dia a dia com o Evangelho. Fariseus e doutores da lei conhecem bem as Escrituras. Os fariseus se gloriam de observar, nos mínimos detalhes, a tradição dos anciãos. O que está por trás desse comportamento é a convicção de que, agindo assim, tornam-se agradáveis a Deus. Segundo eles, quanto mais obras desse tipo praticarem, mais abreviam a chegada do Messias. Ou seja, eles têm o poder de manipular o projeto de Deus. Pouco lhes importa a dureza com que tratam o povo. Gostam mesmo de serem elogiados como fiéis observantes da lei de Moisés. Com essas credenciais, um grupo de fariseus e doutores da lei se aproxima de Jesus com uma reclamação. Por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos? Jesus, conhecedor da vida íntima de cada um, aplica-lhes as palavras do profeta Isaías, que a gente viu no texto, E a gente agora, então, faz a ligação, faz a ponte
do texto do Evangelho de Marcos com o Catecismo da Santa Igreja Católica. E a gente começa com o parágrafo 574 do nosso Catecismo da Igreja, né? Desde o princípio do ministério público de Jesus, fariseus e os partidários de Herodes, como os sacerdotes e escribas, puseram-se de acordo para lhe dar a morte. Por alguns dos seus atos, como as expulsões de demônios, perdão dos pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza legal, trato familiar com publicanos e pecadores públicos. Jesus apareceu a alguns mal intencionados, suspeito de possessão diabólica, foi acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes que na época de Jesus eram crimes religiosos e onde a lei castigava com a pena de morte por apedrejamento. Parágrafo 581. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e dos chefes espirituais como um rabi. Muitas vezes argumentou no quadro da interpretação rabínica da lei. Mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha forçosamente de se confrontar com os doutores da lei, porque não se comentava com propor a sua interpretação a partir das deles. Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Nele era a própria palavra de Deus, que se fizera ouvir no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, que de novo se fazia ouvir sobre a montanha das bem-aventuranças. Esta palavra de Deus não aboliu a lei, mas cumpriu-a ao fornecer de modo divino a sua interpretação última. Ouvistes que foi dito aos antigos: eu, porém, digo-vos. Com esta mesma autoridade divina, desaprova certas tradições humanas dos fariseus, que elas anulam a palavra de Deus. Parágrafo 582. Indo mais longe, Jesus cumpriu a lei sobre a pureza dos alimentos. Ele fala no texto de hoje, tão importante na vida cotidiana judaica, era importante, explicando o seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. E assim declarava puros todos os alimentos. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens é que saem os pensamentos perversos. E Jesus relaciona muitos desses pensamentos e ações perversas no Evangelho de hoje. Com a autoridade divina, a interpretação definitiva da lei, Jesus coloca-se numa situação de confronto com certos doutores da lei que não aceitavam a sua interpretação, muito embora garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isto vale, sobretudo, para a questão do sábado. Jesus lembra, e muitas vezes com argumentos rabínicos, que o repouso sabático não é violado pelo serviço de Deus, ou pelo serviço ao próximo, que as suas curas realizavam. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Parágrafo 2196. Respondendo à questão posta sobre o primeiro dos mandamentos, Jesus disse: o primeiro é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Claro que não. E o apóstolo São Paulo lembra: quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Está aí. De fato, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Bem como qualquer outro mandamento, estão resumidos numa só frase: amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Assim, é no amor que está o pleno cumprimento da lei. Não é tão difícil assim de compreender o que Jesus dizia, Está tudo explicado aqui, nesse último parágrafo do nosso catecismo.